Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe também as demais crianças que estão conosco. Talvez você que é pai está nos vendo também de casa. Deus abençoe o seu filho, Deus abençoe a sua filha, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus para o segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 11. Estaremos fazendo a leitura até do versículo de número 13. Segundo Samuel, capítulo 11, leremos a partir do versículo de número 1, o versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim as Sagradas Escrituras: Decorridos um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para sua casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. O versículo 12. Então Davi disse a Urias: fica aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Que Deus aplique esta porção aos nossos corações. Faremos outras leituras na medida que a gente estaremos dando adiantamento ao sermão. Como vocês estão vendo aí na projeção, acho que vocês já viram, a terrível realidade sobre o pecado é o assunto que vamos abordar nessa noite. A terrível realidade sobre o pecado. A gente sabe, eu gosto sempre de dizer isso, que o assunto pecado não é um assunto
muito querido por muita gente. Muita gente acha bom vir para a igreja e ouvir falar em vitória, ouvir falar em conquista, ouvir falar em mudança de vida, em pisar na cabeça de Satanás. As pessoas parecem que acham muito legal ouvir aqueles sermões que enchem o nosso coração. Muitas vezes parece que são pregações que mais se parecem com uma palavra de um psicólogo do que uma palavra extraída das próprias Escrituras. Então, o assunto pecado, que muitas vezes, ao ser pregado, nos confronta, muitas vezes nos coloca no canto de uma parede, tem muita gente que não gosta de ouvir. Agora, nem por isso, um assunto desse deve deixar de ser pregado. Tem muita gente, pastor, pode vir pregar na minha igreja, mas não fale em pecado não, fale num bocado de coisa. Preguei um tempo desse numa igreja. Quando eu terminei, um pastor chegou para mim e disse: eu tive pena dos coros das minhas ovelhas com esse sermão de hoje. Naquele momento eu não fiquei entendendo se aquele pastor estava me fazendo um elogio ou estava me criticando pelo sermão que eu preguei. Eu sei que a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada. Não fui para esse local pregar um sermão de carapuça, agora era um sermão que levava a igreja a ter compromisso com Deus. Além desse tipo de sermão sobre o pecado ser muito bem quisto, não ser muito bem quisto, não ser muito bem preferido, Satanás, ele tem usado uma estratégia muito grande quando o assunto é pecado. Na verdade, Satanás, o próprio diabo, ele tenta relativizar as coisas. Deixe-me dizer aqui uma coisa para vocês. Existe uma tendência, uma cosmovisão, recentemente, não vou dizer que é recentemente não, mas já faz algum tempo, que é de acabar com aquilo que nós chamamos de verdade absoluta. Hoje em dia, não tem esse negócio de existir uma verdade única, uma verdade absoluta. Aí então Satanás tem se usado desse tipo de negócio. Aí as pessoas dizem: não, porque hoje nós não temos verdades absolutas, ou uma verdade absoluta. Aquilo que pode ser errado para você, pode ser certo para mim. Aquilo que para você pode não ser certo, para mim pode ser. Então, algumas pessoas ainda chegam a dizer o seguinte: olha, aquilo que pode parecer um pecado gravíssimo para vocês, que são religiosos, para mim que não acredito em Deus, ou pelo menos acredito, mas eu finjo que eu não acredito, que é até uma maneira de eu dar um descanso à minha consciência. Agora, para vocês que são religiosos, vocês podem dizer, por exemplo, que o assassinato, ou o adultério, o roubo, ou então uma outra atrocidade, para vocês pode ser um pecado gravíssimo. Para outro, pode ser um estilo de vida. Pode ser uma escolha, pode ser uma palavra, ou então uma frase de moda, que é: você pode fazer o que quer, e você pode ser o que você quiser. Então, se eu prego, se eu vivo no mundo onde eu digo que eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, então, aparentemente, as pessoas querem relativizar até o pecado. Vem criando um certo furdunço no Brasil, um vídeo de um líder religioso, talvez um dos líderes religiosos mais conhecidos do mundo vivo hoje. Esse camarada colocando uma língua para uma criança chupar. Uma pessoa, um homem, colocando uma língua, beijando na boca de uma criança. Então, quando a gente olha para um negócio desse, não tem como a gente não ficar abismado. E tem um monte de gente dizendo: não, mas isso aqui é uma coisa relativa. Vai que na religião dele isso aqui é uma prática aceitável. Então, o que eu quero dizer é que o pecado, ele é pecado, que a gente creia ou que a gente não creia. Pecado é pecado, e alguém poderia até dizer assim:
Pastor, mas o que significa o pecado? Pecado é errar o alvo, é transgredir a lei de Deus. O pecado é quando o homem, ele desobedece ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos nessa noite, uma parte dele, nós encontramos a dura realidade, a terrível realidade do pecado. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, a terrível realidade sobre o pecado. A terrível realidade sobre o pecado. O texto que nós escolhemos para falar é um texto do Velho Testamento, é um texto de 2 Samuel, capítulo 11, também falaremos do capítulo 12, também falaremos um pouco do Salmo 51. Então, quando eu olho para esse texto, nós temos uma narrativa de um pecado cometido por um homem de Deus, e que esse pecado, ele trouxe terríveis consequências para aquele homem de Deus, que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós estudamos, não estudando a doutrina do pecado, porque o texto que nós vamos falar, eu não vou nem expor a doutrina do pecado, não vamos falar nos detalhes da doutrina do pecado, mas vamos pegar um exemplo prático da maldade que é o pecado, da terrível realidade que é o pecado. Nós vamos pegar o exemplo do rei Davi, um exemplo de um homem chamado o rei Davi. O texto que nós lemos narra a história do rei Davi, dizendo que num certo período, quando o exército de Israel tinha ido para a guerra, quando o exército estava todo em guerra, que era comum os reis tomarem a frente, diz que Davi mandou o exército para a guerra, e Davi ficou em casa. E diz que numa bela tarde, Davi, na ociosidade, matando o tempo, sozinho, passeando uma tarde pelo palácio, olhou de lado, viu uma mulher tomando banho. Uma mulher despida tomando banho. O texto diz que era uma mulher muito bonita. E o texto vai dizer que Davi, olhando aquela cena pornográfica, olhando aquela cena proibida, ele perguntou quem era aquela mulher. E alguém disse: aquela ali é a mulher, o nome dela é Betseba, é mulher de um dos seus soldados, de um dos seus valentes. Aquele homem que o Senhor quer tanto bem a ele, pois é, aquela mulher dele. Davi devia ter tocado a sua vida para frente, Davi já era um homem casado. Davi cobiçou aquela mulher, ficou doente por ela e disse: traga essa mulher para cá. E diz o texto que Davi deitou com aquela mulher, a mulher volta para casa. Davi pensava que estava tudo resolvido, que estava tudo encoberto, que estava tudo na bituca, estava tudo na escondida, ninguém ia saber de nada. A mulher, com pouco tempo, mandou um aviso: Davi, é porque naquele tempo não tinha ultra. Davi, eu fiz uma ultra e eu descobri que eu estou grávida. Aí Davi agora disse: agora é o seguinte, depois que aconteceu essa miséria, eu vou agora tentar ver se eu escondo esse erro. Aí Davi, ele traça uma série Davi começa agora, além de ele ter pecado, cometido um pecado de adultério, Davi agora vai cometer outros diversos pecados para tentar encobrir o seu erro. Aí Davi vai mentir, Davi vai ser dissimulado, Davi vai ser enganador, Davi vai ser assassino. Davi, ele vai tentar fazer com que esse homem voltasse da guerra, o marido da mulher voltasse da guerra, fosse para casa, se deitasse com aquela mulher, para que quando saísse o assunto que a mulher estava grávida, alguém dizia: não, mas é do próprio Urias, ele voltou para casa. E ele tentou várias vezes, o homem não voltou para dentro de casa, e foi preciso levar aquele homem de volta para a guerra, foi preciso enviar uma carta para aquele homem, por aquele homem, entrega essa carta a Joabe, entregaram uma carta a esse homem, e quando alguém abriu a carta, abriu o e-mail, abriu a mensagem, abriu
abri o WhatsApp lá e estava assim escrito: Joabe, mata esse homem. Bote ele no local mais perigoso aí, no campo de batalha, porque eu preciso matar esse homem. Joabe, atendendo o mandado do rei, colocou Joabe no canto, numa frente de batalha. E o homem morre. Aí Davi disse: agora tá bom, eu agora consegui o que eu queria. Eu pequei, ninguém ficou sabendo, eu consegui dar um jeito. E aí, quando o menino estava próximo de nascer, aí Deus aparece. Aí Deus manda Natan: Natan, vá lá conversar com Davi. Você vai conversar com Davi, você vai dizer para ele que ele pode ter encoberto o pecado, que ele pode ter esquecido o pecado, mas eu não esqueci. Então, nós vamos tratar sobre este evento, vamos tratar sobre este acontecimento, mostrando em miúde quais são as terríveis ou a terrível realidade sobre o pecado. A primeira grande realidade ou verdade sobre o pecado é que o pecado, ele nunca pode ser escondido. É a primeira grande realidade. O pecado nunca pode ser escondido. O pecado nunca pode ser escondido. Aqui nós encontramos o pecado de Davi sendo praticado escondido. Temporariamente foi praticado às escondidas. Poucas pessoas entraram no conchavo. Os mensageiros que foram pegar aquela mulher, aquela mulher. O Davi, diante desse ato, o Davi comete um pecado. Observe que o Davi, a primeira grande realidade é que o Davi, ele diante dessa situação, o Davi disse: eu posso praticar um pecado e deixar esse pecado escondido. Um pecado que foi praticado escondido. A princípio, meus irmãos, o Davi, como eu já havia falado, ele estava no seu palácio, sem ter o que fazer, com a sua mente vagando. E eu já queria deixar essa primeira aplicação: cuidado com o seu tempo livre, cuidado com a sua mente, cuidado com o seu tempo de ociosidade, cuidado quando você não estiver fazendo nada, cuidado quando você não estiver entretido, quando você não estiver ocupado com o seu trabalho, cuidando da sua casa, cuidando do seu trabalho, viajando, derramando suor. Cuidado com o tempo de ociosidade. Cuidado com o tempo que você não está fazendo nada, ou quando você está distraído nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. É a primeira aplicação que a gente quer fazer. O Davi pensou que fosse mais uma tarde bonita de sol. O Davi pensava que era mais uma tarde bonita de sol. E quando o Davi olha, sai de uma janela, ele encontra uma cena que roubou os seus olhos. Ele viu uma mulher se banhando. Ele viu uma mulher se banhando. Aquele homem, diante daquela cena pornográfica, os seus olhos foram atraídos, os seus olhos, o seu corpo, a sua alma cobiçosa, levou a cobiça, e aquele homem não se controlou e precisou atender às maldades, às carnalidades que naquele momento reinava no seu coração. Agora nós encontramos o Davi, ele consumando o pecado. O Davi chamando aquela mulher. E o texto não diz, meus irmãos, em nenhum momento que aquela mulher esperneou, que aquela mulher mandou um recado para Davi: diga lá a Davi, eu sei que ele é rei, mas diga a Davi que não faça isso não. Eu sou casada com um amigo dele, eu sou casado com aquele homem de confiança. Diga a Davi que enquanto ele está lá descansando, o meu marido está botando os peitos da luta. Está lá. Não, a mulher não questionou nada. Inclusive o texto não dá a entender que aquela mulher ela foi forçada a vir. O texto não diz que aquela mulher ela veio porque foi forçada, não. Diz que ela veio. Então, o pecado que foi feito às escondidas. E agora Davi vai forjar uma maneira, preparar uma maneira agora para esconder o pecado. Na cabeça de Davi, né, o pecado poderia ser escondido. O pecado poderia ser escondido e ninguém nunca saberia daquilo. Aí Davi agora ele vai
ele vai tentar esconder esse pecado. Ele vai trapacear, ele vai fingir, ele vai começar agora a acumular pecado sobre pecado para tentar esconder aquele erro. Inclusive, o Davi, ele começa a fingir. Quando ele manda trazer o Urias da guerra, quando o coitado de Urias chegou, olha só a cara lavada de Davi. Ele já sabia muito bem o que é que ele queria. Quando ele chegou perto de Urias, e aí Urias, diga aí meu soldado de guerra, meu campeão, você estando lá, o negócio é diferente, Urias. Urias, meu amigo, me diga uma coisa, como é que está lá o pessoal? Como é que está Joabe, aquela potência? Como é que está a guerra? Nós estamos ganhando? Eu queria que você me desse notícia. A gente sabe que nesse momento Davi não estava nem interessado nisso. Davi estava interessado em planejar algo, em matinar algo, em fazer, estava fingindo, querendo tramar algo para ver se livrava a sua vida daquele terrível pecado. O Davi manda o Urias para casa 2 vezes, ele não vai. Manda o coitado ir para casa, isso eu não vou não. Eu vou dormir aqui na porta do palácio. Enquanto meu povo estiver na guerra, eu não vou não. Aí ele, muito malandro, disse: amanhã eu pego ele. Eu vou dar um porre nesse camarada, que você sabe, o cabra estando com porre, o cabra faz tudo. O cabra entra dentro do fogo. Deram um porre nesse coitado, e o texto diz que ele embebedou Urias. E Urias, vá para casa, campeão. Você tem uma mulher bonita. Eu estou aqui colocando aqui umas frases que a Bíblia não diz. Vá lá, você tem uma mulher bonita, você está com tanto tempo na guerra, você pode voltar para casa. À noite é uma criança. E aí diz que ele não foi. Mas seu dia na casa do rei. Aí o Davi continua demonstrando a sua maldade. Davi, ele agora continua demonstrando a sua maldade. Ele manda aquele homem de volta, levando nas suas mãos, irmãos, uma carta que tinha a sua própria condenação. Imagine só, a fidelidade de Urias. Ele escreveu uma carta dizendo: Joabe, bota esse infeliz aqui no campo de batalha, na frente, que eu quero ver se ele morre. Aí Urias pegou uma carta selada pelo rei, colocou debaixo do braço, talvez muito feliz, com medo de perder aquela carta, levou até aquele Joabe, eu tenho todo o prazer de entregar essa carta que meu rei mandou para você. Quando o rei abriu a carta, estava lá: mata esse infeliz. Olha só o que Davi ele foi capaz. Olha só no que uma pessoa é capaz de fazer quando ela está vivendo em pecado. O Davi poderia, a princípio, meus irmãos, ter confessado aquele pecado diante de Deus. Ele poderia ter se arrependido, mas o Davi foi muito mais além. Mataram lá o homem no campo de batalha e mandaram um recado para Davi: diga lá a Davi que o serviço foi feito. Diga lá a Davi que já era. E o Davi agora pronto, agora eu posso sossegar. Eu quero dizer com isso que eu posso pecar e que o pecado que eu cometi não tem nada demais. Não vai ter nenhuma consequência. Aí, passado algum período, aí chega Deus. Passado um período, você vai encontrar agora isso aqui no capítulo 12, Deus manda Natã. Natã vai falar com Davi. Davi, ele pensa que o pecado que ele fez foi escondido. Ele pensa que ele cometeu um pecado e que ninguém ficou sabendo. Vá lá denunciar Davi. Diga lá a Davi que ele está em pecado. Aqui nós encontramos a primeira grande e terrível realidade sobre o pecado. É que o pecado, ele não é cometido às escondidas. O cara pode até esconder do pai, pode até esconder da mãe, pode esconder do marido, pode esconder da esposa, pode esconder do patrão, pode esconder do amigo, pode esconder da autoridade, de um juiz, de um promotor, de um policial, mas nunca um pecado será escondido diante de Deus. Esta é uma prova. Se ninguém aqui na terra vê, os olhos do Senhor estão sobre isto, estão sobre o pecado.
A segunda grande realidade sobre o pecado, a primeira é que o pecado ele nunca será cometido às escondidas. Segundo, o pecado nunca é sem vítima. O pecado sempre terá vítima. O pecado sempre fará vítima. Ninguém nunca peca sozinho. Pastor, sim. O pecado sempre ele vai fazer vítimas. Eu coloquei aqui só para a gente ver algumas pessoas que foram afetadas com o pecado de Davi. O próprio Davi, que perdeu a sua comunhão com Deus. Você pode ler o Salmo 51, que é um salmo que vai mostrar a confissão de Davi, o pecado de Davi. E o Davi, quando ele compõe aquele salmo, o Davi mostra que ele pecou, a tristeza, o colapso espiritual que ele entrou. Eu vou ler depois o salmo para vocês, mas só para a gente ir meditando aqui, para os irmãos mostrar, observarem como o pecado, ele faz vítima. A vítima é tanto a pessoa não peca sozinha. O Salmo 51, olha só o Davi dizendo, olha, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Observe aqui, o texto não diz que Davi, depois que ele foi descoberto do erro que ele fez, se o pecado de Davi lembrava daquele pecado de vez em quando. Davi disse, olha, os meus pecados estão sempre diante de mim. O arrependimento, o remorso, a culpa, sabendo que ele foi um assassino, que ele adulterou, que ele quebrou a sua comunhão com Deus, era um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para ser rei de Israel, um homem escolhido a Deus. Deus estava com ele, Deus caminhava com ele, Deus protegia aquele homem. Agora nós encontramos o próprio Davi sendo vítima dos seus erros. Você tem a Betseba, que foi vítima também, cometeu adultério, passou o seu marido para trás, perdeu o seu marido, de uma certa forma, ela estava envolvida na morte do seu marido, perdeu o seu casamento. O primeiro filho que ela teve com Davi, esse filho, desse adultério, a criança morreu. Urias foi afetado pelo pecado. O Urias, ele foi traído, foi enganado, participou de uma trama diabólica onde acarretou a sua própria morte. Talvez nesse jogo aqui fosse um que tivesse menos culpa no cartório. Joabe foi afetado. O Joabe, ele de uma certa forma foi cúmplice diante das leis que regiam o exército. Um soldado, um súdito, ele não era obrigado a cumprir o mandado de um rei, quando aquele mandado de um rei fosse contrário à palavra de Deus. O próprio Joabe, ele foi cúmplice disso. Os filhos de Davi, eles foram afetados com o pecado de Davi. Depois que Davi pecou, a Bíblia diz que nunca mais o sangue se apartou da casa de Davi. Esse menino que nasceu de Betseba, o segundo foi Salomão. Mas esse primeiro morreu. Uma filha de Davi, ela foi estuprada pelo irmão. O irmão, para vingar a irmã, matou o irmão. Os filhos de Davi, pelo menos 2 deles, quiseram tirar sua própria vida. Um dos filhos de Davi entrou na casa de Davi e transou com uma das suas mulheres. Observe, gente.
aqui nós encontramos uma grande realidade sobre o pecado. O pecado, ele quebra a harmonia. O pecado, ele quebra o relacionamento com Deus. O pecado, ele destrói o relacionamento das pessoas. O pecado, ele quebra. Nós observamos que o primeiro pecado, os irmãos sabem muito bem que a primeira tragédia acontecida do mundo, lá no Jardim do Éden, foi quando Adão e Eva pecaram. Naquele momento, a relação ou o relacionamento do homem com Deus foi quebrado. O homem morreu espiritualmente. De lá para cá, o homem começou a envelhecer, a adoecer, a morrer, ficar orgulhoso, presunçoso, assassino, um monte de coisa ruim. Nós estamos colhendo as consequências disso hoje. Até nós que estamos aqui nessa noite, nós fomos afetados com o pecado. A segunda grande realidade sobre o pecado é que o pecado ele nunca é cometido sozinho. Nunca. Ele sempre fará a vítima. Ninguém nunca peca só. Pelo menos duas pessoas, quando você peca, serão atingidas: a pessoa que pecou e o próprio Deus. E geralmente a pessoa que você pecou, que você se envolveu. Aí eu estou aqui falando de um caso de adultério, mas você pode estender a ideia do pecado em todas as áreas da vida. A desonestidade do trabalho, os pecados que nós pecamos com a nossa boca, o pecado que nós cometemos com os nossos olhos, com os nossos pensamentos, os pecados muitas vezes que nós cometemos pelo orgulho, por ser desonestos, por sermos fingidos, por sermos traidores e tantos outros. A terceira verdade que queremos falar sobre o pecado, sobre a realidade do pecado, é que o pecado, ele nunca é esquecido. Ninguém comete o pecado às escondidas, foi o primeiro ponto, mas em terceiro lugar, o pecado nunca é esquecido. O pecado ele pode ser esquecido pelo homem. O Davi foi muito esperto, planejou tudo. Mas o pecado não foi esquecido. O pecado não foi esquecido. Eu queria ler para vocês o capítulo 12 de 2 Samuel, onde nós vamos ver justamente isso. O Senhor enviou Natã a Davi, depois que Davi tinha cometido esse adultério, tinha escondido tudo, tinha resolvido tudo. Betseba já era sua mulher, possivelmente, já tinha trazido ela para o castelo, já tinha trazido ela para o palácio, estava tudo resolvido. Eu sou um campeão, eu consegui fazer tudo, eu escondi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse, o Natã, muito esperto, confrontou Davi, mas confrontou com sabedoria. Se você um dia, a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Na igreja, um ambiente onde a Bíblia recomenda que as pessoas, elas confessem os pecados, que as pessoas que pecaram, elas sejam disciplinadas, sejam tratadas, para voltarem ao convívio, à comunhão com Deus. E aí a gente precisa saber tratar com as pessoas, irmão Eupídio. Aqui o Natã foi esperto. O Natã chegou e disse: Davizão, eu queria conversar um negócio com você. Olha só o que Natã disse. Natã começou a contar uma história. Davi era pastor de ovelha, ou tinha sido pastor de ovelhas. Olha só, olha o que foi que Natã lhe disse. Havia numa cidade, Davi, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia no seu copo, dormia nos seus braços, e ele tinha ela como se fosse uma filha. Certo dia chegou um viajante na casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi aqui com a sua mente cauterizada, Davi pensando que estava tudo resolvido. Aí
O Davi, então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e a cordeirinha restituirá, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e porque não se arrependeu. Olha só o que Davi, olha o que Natã diz. Então Natã diz: Davi, esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei da mão de Saul. Aqui nós temos o próprio Davi agora caindo em si. A ficha caiu. Quando o Natã chegou, contou essa belíssima história, e quando disse: Davi, essa pessoa ruim, esse caba sem futuro, que merece morrer, é você. Aí Davi caiu em si. Aí Davi caiu em si. Aí Natã começa a fazer um discurso sobre Davi, das bênçãos que Deus tinha dado a ele, das vitórias que Deus tinha dado a ele. Vê se você coloca aí, irmão Carlos, o versículo 13 de 2 Samuel. 2 Samuel 12, versículo 13. Está bem pertinho aí. Versículo 13, meu irmão. Capítulo 12, verso 13. Vê se dá para você colocar aí. Quando a ficha caiu para Davi. Quando a ficha caiu. Então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então, neste momento, quando Davi é confrontado por Natã, caiu a ficha. Todas aquelas armadilhas, aquelas fantasias, aquelas trapaças de Davi caiu por terra. Agora veio para o seu coração o arrependimento. Então, nesse outro ponto, que o pecado nunca é esquecido, nós encontramos essa seguinte realidade: o pecado não é insignificante para Deus. De novo, o pecado não é insignificante para Deus. Para Deus, pecado é pecado. Nesse caso aqui, o pecado não ficou esquecido para Deus, um pecado de adultério. Quando alguém mata outro, aquele pecado para Deus não é insignificante. Da mesma forma, meus irmãos, isso aqui nos assusta, é que aqueles pecadinhos que muitas vezes a gente acha que é doméstico, que eu ando com eles, que eu não quero deixar, também não faz muito mal a ninguém. Eu quero dizer que até esse tipo de pecado não é indiferente diante dos olhos do Senhor. Sabe aquela mentirinha que alguma vez o caba conta? Aquela mentirinha chamada mentirinha santa. Eu vou contar essa mentirinha que é para o meu marido não brigar comigo. Eu vou contar essa mentirinha para minha esposa não brigar comigo. Eu vou contar essa mentirinha para o meu papai não bater em mim. Eu vou contar essa mentirinha para a minha imagem ficar mais elevada no meu local de trabalho. Eu vou mentir sobre isso, eu vou enganar aqui, eu vou trapacear aqui, eu vou fazer isso errado aqui. A Bíblia vai dizer que para Deus, pecado é pecado. Outra coisa, outra verdade que aprendemos sobre essa ideia de que o pecado ele nunca é esquecido, é que o pecado cometido em segredo, ele foi desmascarado publicamente. Você já viu como é complicado? O Davi faz toda aquela arrumação em segredo, e a vergonha que ele passou foi publicamente. Você já viu o negócio como é esquisito? Quando o pecado é descoberto, a vergonha que traz, o vexame que traz, algumas vezes traz até outras coisas maiores: cadeia, prisão, morte. Outra verdade ainda sobre esse ponto que o pecado nunca será esquecido: Deus usa pessoas, a sua palavra, para nos confrontar. Esta é uma grande realidade. Eu termino já, meus irmãos, esse sermão. Mas eu queria colocar aqui o ponto por ponto. Deus, ele usa pessoas, como usou Natã. Deus usa a sua palavra para nos confrontar. Quantas vezes você não ficou sabendo? Lógico que quando você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, quando você pega, você sabe que você errou.
Aqui nós encontramos esta realidade. Deus usa pessoas e usa a sua palavra para nos confrontar. Ainda, o pecado, ele é descoberto a seu tempo. Era quase 9 meses passado, e o pecado de Davi foi escancarado. Eu cometi um pecado, isso aqui nunca vai ser descoberto. Um dia vai. Ou vai ser descoberto aqui na terra, ou um dia vai ser descoberto quando você chegar na presença de Deus. Mas um dia, esse pecado vai ser descoberto. Lá em Mateus 5, 27 e 28, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, isso aqui é Jesus falando, eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Deus, Ele quer que a gente seja santo. Agradeça a Deus pelas vezes que Deus usa uma pessoa para lhe corrigir. Agradeça a Deus porque muitas vezes a gente vê o exemplo dos outros e a gente abre os olhos para não cometer o mesmo pecado. Se nós conseguíssemos aprender sempre com os erros dos outros. Essa noite é noite de conserto, meus irmãos, é noite da gente pensar sobre a realidade do pecado. E por último, para a gente encerrar, a última grande realidade do pecado é que o pecado, ele nunca está além do perdão de Deus. O pecado, ele nunca está além do perdão de Deus. A gente leu aí no verso número 13, quando a ficha caiu, quando Davi disse que pecou, irmão Carlos, coloca aí de novo, o verso 13, aí nós encontramos uma realidade muito forte. O Davi, ele arrependido, ele confessa seu pecado, talvez ele diz, pronto, eu acabei com a minha vida, não tenho mais o que fazer, então ele olhou para Deus, aí o profeta disse assim, Davi, eu sei que você pecou, mas eu quero dizer que Deus já ouviu o seu arrependimento, e perdoou o seu pecado. Vê se o irmão consegue colocar aí, isso, olha só. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá. Eu acho lindo isso. Quando o homem ele peca lá no paraíso, o homem se afasta de Deus. Então, o que é que nós aprendemos? Que o pecado não está além do perdão de Deus. Vamos ver aqui algumas verdades. Primeiro, Deus espera o nosso arrependimento. Deus espera o nosso arrependimento. O Davi, ele quando foi confrontado, o Davi se arrependeu. Deus espera que ao pecarmos, a gente se arrependa. A gente volta atrás, a gente peça perdão, a gente muda de vida, a gente peça perdão a Deus e procure se redimir da besteira que fez. Uma outra realidade, Deus espera que confessemos os nossos pecados. Deus espera que a gente se arrependa e que a gente confesse o seu pecado. Em 1 João, capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda em Salmo 51, verso 1 e 2, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ainda sobre esse ponto, Deus perdoa nossos pecados. Deus perdoou a luxúria, o adultério, a mentira, o assassinato, a trapaça, o engano, o fingimento de Davi. Deus não passou a mão na cabeça daquele homem. Provérbios 28, verso 13 diz assim, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas
mas o que as confessa e abandona, alcança a misericórdia. Ainda uma outra realidade sobre esse último ponto, que o pecado não é maior do que o perdão de Deus, não é além do perdão de Deus. É que nossos pecados, mesmo perdoados, eles terão consequência. Os nossos pecados, mesmo perdoados, eles terão consequência. Nunca mais acabou sangue na casa de Davi. Nunca mais. Como eu já havia dito, estupro, assassinato, perseguição, filho perseguindo o pai, morte, consequências. Deus perdoa nossos pecados. Agora, as consequências ficam. Pastor, eu trabalhava num lugar e o patrão onde eu trabalhava me dava toda a confiança. Teve um dia que eu cometi uma fraqueza, cometi um pecado e eu roubei o homem. Eu procurei ele, eu me arrependi dos meus pecados, contei a ele, ressarci o que eu peguei, mas eu observei que meu patrão nunca confiou mais em mim como ele confiava. É as consequências. Tem gente que peca, as consequências do pecado é o que, irmão Joãozinho? É a cadeia, é viver foragido, é perder a confiança, é perder casamento, é perder marido, é perder esposa, é perder credibilidade. A princípio, né, gente? Então o pecado tem consequência, gente. Algumas vezes, quando eu vou na delegacia, e eu gosto de estar lá com aqueles apenados, a gente conversa, a gente ora com eles, a gente prega para eles. Agora eu tenho cuidado quando eu vou orar com aqueles homens, porque eu peço muito a Deus, meu Deus, abençoa esta vida, que tenha paz aqui dentro, livra essas pessoas de todo o mal, que o Senhor venha abençoá-los grandemente, que o Senhor possa, Senhor Deus, cuidar da sua família lá fora, e que um dia essa pessoa, no tempo certo, atenção, no tempo certo, ela possa sair daqui. O que eu quero dizer assim, é que no tempo certo, quando essa pessoa cumprir a sua pena, ela volte para a sua casa. Eu não vou chegar numa delegacia, uma pessoa que está lá condenada, Lorival, condenada a 15 anos de cadeia, eu disse, Senhor, abre as portas para essa pessoa, Senhor. Abre as portas. Ela não tem um crime para pagar. Quer dizer que a pessoa, não, porque ele agora é crente, ele agora tem que sair da cadeia porque é crente. Não, mesmo sendo crente, ele vai dar um bom comportamento, vai orar a Deus, e no tempo certo, aquelas cadeias vão se abrir. Como é que eu vou dizer a uma pessoa que está condenada a 15 anos de cadeia, Senhor, o Senhor rasga a pena desse homem, Senhor, faz essa pena sumir lá das estantes do computador, e a família que for afetada? E o crime que foi feito? As consequências do pecado existem. Quantas pessoas não são crentes, estão na delegacia, cumprindo suas penas? Porque entende que as consequências do pecado a gente tem de enfrentar. Então, concluindo, a primeira tragédia da raça humana foi quando Adão e Eva pecaram no paraíso. Depois disso, o pecado, ele é uma terrível realidade e que tem afastado o homem de Deus. O pecado traz outras terríveis realidades. Ele um dia será descoberto, afeta não somente a pessoa que praticou, ele nunca será esquecido por Deus, mas o bom de tudo isso é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para dar salvação ao homem. O pecado não vai mais além do que o perdão de Deus. A raça humana pecou, gente. A raça humana todinha pecou. O homem se afastou de Deus, morreu espiritualmente. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para dar a vida dele em troca da nossa, para ele morrer a nossa morte. Ele levou para a cruz os nossos pecados. Ele morreu na cruz no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos conceder salvação, gente.
fica dois apelos nesse momento. O apelo para aquele que é crente é que, se a gente cometer pecado, a gente deve pedir perdão a Deus, deve pedir perdão ao Senhor, e ter no coração a consciência que Deus nos perdoou. Aqueles que ainda não são crentes, é um desafio. O seu pecado, desde o seu primeiro pecado, até o pecado que você cometeu hoje, o que você vai cometer até quando você tiver vida, esses pecados só serão apagados no dia que você confessar a Jesus Cristo como Salvador. Deixa eu dizer uma coisa dura, porque a Bíblia diz que é Jesus que apaga o nosso pecado, é uma realidade isso, e que os nossos pecados só são apagados depois que a gente reconhece que Jesus é Deus e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A gente só tem os pecados perdoados quando a gente se converte. Então, sem eu me converter, se eu cometer um erro, eu posso pedir perdão a Deus 1000 vezes, mas Ele não perdoa. Os nossos pecados só são perdoados quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. E que Deus nos abençoe, meus irmãos.